E será que The Last of Us vai finalmente romper a maldição das adaptações de games? Depois da vinheta, vamos falar das expectativas sobre essa série. Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta, esse é o Mais Uma Coisa no canal Quatro Coisas. Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. E eu conto com a sua ajuda agora para se inscrever nesse canal aqui. Você já se inscreveu no canal? Ó, aperta aqui, botãozinho, sininho para você ter notificação. Se puder, dá uma cacetada no like também, porque cacetada é o que vem por aí. The Last of Us, finalmente a série está para ser lançada e vem com muita expectativa. Vem com um peso enorme, de décadas, porque adaptações de games nunca foram totalmente aceitas pelos fãs de games. Sempre tem alguma coisa que às vezes é muito e às vezes são detalhes que acabam gerando um mal-estar, um mau gosto, e acaba a série não agradando quem devia agradar, e gera um buzz negativo, e acaba ferindo o filme, a série, ou a produção em questão. A gente tem que pensar no seguinte, lá na base, adaptar um videogame para um filme é complicado. É a mídia mais complicada de adaptar. Porque um livro tem uma história de começo, meio e fim, tem uma história semelhante à de um filme. Até mesmo o quadrinho tem suas especificidades, mas ainda é uma história linear, ainda é uma história de terceiros, onde você entra naquela história como um observador, que é a passividade do cinema e da TV. Você senta para assistir uma história com personagens, com uma trama, com algo que vai te tocar, que vai ser familiar para você em alguns momentos, que você vai se identificar. Claro que tem todos esses elementos que fazem para a produção de sucesso. Mas no fim do dia, simplificando tudo, é uma relação passiva, sua com o personagem. O game não. O game, apesar de muitas vezes também ter essa história linear, de chegar do ponto A ao ponto B, de ter um desenvolvimento de personagem, você é o personagem. E o desenvolvimento do personagem é feito por você. Você tem um poder ativo sobre aquele personagem e aquela história. E a história pode modificar de acordo com a sua vontade. Isso muda tudo. Porque você transformar uma experiência imersiva, onde você tem controle da situação, para uma experiência passiva, onde você está vendo uma história que outra pessoa escreveu e não pode interferir nela, já é um downgrade na experiência. Não estou dizendo que uma é melhor que a outra, ou outra é melhor que a uma, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou apontando aqui as diferenças, as dificuldades de adaptar um bom videogame, fazer dele um bom filme ou uma boa série. E a gente tem exemplos, muitos, do que acontece. Orçamento era um problema também lá no comecinho das adaptações de videogame, assim, quando a Nintendo começou, a Sega, e o videogame virou realmente algo importante, parte da cultura, quando histórias cada vez mais elaboradas começaram a ser contadas e personagens cada vez mais valiosos foram sendo criados nos games, a tendência foi que esses personagens se transformassem em desenhos animados, em filmes, em séries. Muitas vezes o orçamento era proibitivo, porque o que você imaginava em pixels tinha um preço. Transformar isso em filme, o preço multiplicava. E era difícil fazer. Então a solução, muitas vezes tomada é: vamos pegar esse personagem de videogame, colocar ele no mundo real, numa típica família americana, para resolver problemas da família americana. Aquela coisa do peixe fora d'água. Trazer o personagem do mundo fantástico para o mundo real, porque é mais barato filmar no mundo real. E várias vezes isso aconteceu. E tem acontecido até recentemente. Sonic é isso. Ao invés de contar uma história totalmente virtual dentro do universo Sonic, trouxeram o Sonic para a vida real, para o Sonic interferir em situações do mundo cotidiano, trazendo aí aquela coisa da familiaridade com o público. Mario não tomou essa decisão. Mario vai se manter como um filme de animação. São escolhas. Eu gosto de Sonic e eu acho que gostarei desse filme do Mario. The Last of Us. The Last of Us é um exemplo muito específico, porque é um game com uma história de cinema, e uma baita história de cinema. E isso o próprio showrunner da série já falou, que
Last of Us tem a melhor história já contada no videogame, na opinião dele. E eu até diria que é. Pelo menos uma história cinematográfica e com dramas humanos muito específicos que podem ser adaptados para um projeto de live action com muita tranquilidade. Quando The Last of Us começou a ser anunciado, eu pensei, pô, vão fazer uma série sobre histórias que não foram contadas do game. Sobre vagalumes, sobre como funciona, sobre outros grupos perdidos ali naquele mundo. Não vão repetir a história de Joel e Ellie. E vão. Quando anunciaram que era a história de Joel e Ellie, eu falei, putz, será que vão repetir a mesma história dos games? Será que isso vai ter interesse pro gamer? Assistir a mesma história, só que agora ele não tem controle dos personagens? Qual é a graça? Quando começaram a surgir os trailers, a qualidade HBO, que é insuperável, eu comecei a perceber que talvez ali tivesse ouro. E que recontar essa história numa outra mídia pudesse dar a oportunidade de revelar coisas que não ficam boas no game. O próprio criador da série Last of Us, ele disse que tem coisas conceituais que eles queriam colocar no game e não funcionou, porque era muito lenta. E que funcionaram bem na série. Por outro lado, se você pegar uma cena de ação que você faz no game em 2, 3 horas e adaptar ela exatamente igual pro cinema, vai ficar uma série chata pra caramba. Vai ficar uma série com 6, 7 episódios só de ação, sem parar. Então, há adaptações que precisam ser feitas. Mas Last of Us tem essa vantagem de ser uma história já pensada com uma cabeça de cinema. O que facilita essa adaptação. E eu vou terminar o vídeo fazendo uma previsão aqui, que eu já fiz em outras oportunidades, eu acho que mais em live que eu falo sobre isso, que quando os livros clássicos, a literatura, foi usada como base para cinema, para TV, eles olharam para os quadrinhos, que ainda eram histórias totalmente desconhecidas do grande público e prontas para serem adaptadas. Quando os quadrinhos clássicos, claro que novos quadrinhos, novos livros continuam sendo escritos, mas quando os quadrinhos clássicos, quando as grandes obras-primas forem todas adaptadas, eles vão começar a olhar para os games. E os games vão virar a fonte principal dos novos blockbusters da próxima década ou do que virá por aí. Então já é uma preparação para o que vai acontecer, o que está acontecendo, porque cada vez mais bons filmes de games estão surgindo. Respeitando o material fonte, não tratando o material fonte como uma moda infanto-juvenil, como acontecia. Mesma coisa com os quadrinhos. E agora, depois que os quadrinhos foram levados a sério, é hora dos games serem levados a sério também. E é isso aí que eu queria conversar com vocês. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Daqui a pouco eu tô de volta com mais assunto da cultura pop. Depois da vinheta vão aparecer opções do canal para você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau.